Queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos, como é de costume, da nossa igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar a todos vocês e dizer que para mim é um motivo de satisfação poder mais uma vez estar aqui contribuindo nessa obra através dessa ferramenta que nós temos, que nos foi dada para esse trabalho. Quero louvar a Deus por essa igreja, pela sua membresia, pelos seus líderes, os seus obreiros, a igreja no todo, a membresia em total, os demais irmãos. Louvar a Deus pela graça que o Senhor tem dispersado sobre as nossas vidas. Louvar a Deus por fazer parte do corpo de Cristo, que é essa igreja. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Confesso a vocês que o meu coração hoje pela manhã despertou agradecido a Deus, mais e mais agradecido a Deus pela misericórdia, pela bondade, pelo que Deus tem feito em nossas vidas no decorrer desses dias, diante da situação em que nós estamos passando. Como diz o escritor no livro de Samuel, o que nós daríamos em troca dos benefícios que o Senhor nos tem feito? Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, Ele zela pelo seu povo, Ele tem ciúme do seu povo, Ele tem cuidado. A Escritura diz que o povo de Deus é como uma menina dos seus olhos, que quem toca na menina dos olhos de Deus está tocando, ferindo o próprio Deus. E Deus entra em juízo com quem assim, dessa maneira, o faz. Então eu louvo a Deus por fazer parte dessa igreja, por estar de volta ao laço familiar no corpo de Cristo, ministerialmente falando, né? E também com a responsabilidade de trazer hoje para vocês o ensinamento da palavra do Senhor, ensinamento da palavra do Senhor que serve para nossas vidas como alimento, como lâmpada para o nosso caminho, como para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. Assim como esses refletores que estão aqui na minha frente, que me dão a capacidade de enxergar melhor as coisas que estão na minha frente, assim mesmo a palavra de Deus, ela serve para iluminar o nosso caminho, ela serve para nos dar a direção correta, para que nós não venhamos cair, ou seja, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Podemos até tropeçar, podemos até cair, mas a palavra de Deus diz que o justo não ficará prostrado, porque o Senhor o sustentará com as suas mãos. Então, debaixo dessa responsabilidade, eu quero compartilhar com vocês um texto da Escritura Sagrada que me foi dado, há 2 semanas atrás, quando eu estive aqui a última vez para ministrar a palavra do Senhor. Eu estava sentado ali e de um momento, o Espírito de Deus levou a minha mente, os meus olhos para o texto o qual nós vamos fazer uso nessa noite, do Salmo de número 90. Nós vamos meditar em alguns versículos, ou então no Salmo todo, conforme o tempo nos for favorável, meditar nesse Salmo, que é um Salmo que mostra a grandeza de Deus, a superioridade de Deus, a
a onipotência de Deus, a majestade, a sua glória em potencial e a falibilidade do homem, o homem como um ser transitório aqui na terra. E essa mensagem, há 2 semanas atrás, esse texto, esse salmo, ele veio tomando o meu tempo, tomando a minha mente, como o Senhor o tem colocado, para que eu pudesse meditá-lo, fazendo a comparação sistemática com os dias atuais de hoje, com o que nós estamos vivendo, mostrando que, apesar do que possa acontecer, apesar do que possa sobrevir ainda nesses dias, em nossas vidas, Deus, Ele está no controle de tudo. Nada passa fora da sua visão. O Senhor tem controle de todas as coisas. Então, é nesse salmo que nós vamos meditar nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no salmo de número 90. Vamos ler o salmo de número 90, que diz o seguinte, versículo 1: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e que formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filho dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada, e germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por Tua ira, e perante a Tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem as nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da Tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do Teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da Tua ira e da Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora, com Teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Que as Tuas realizações se manifestem aos Teus servos e aos Teus filhos a Tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. Faze-nos prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse salmo que foi escrito, que foi composto por Moisés, aquele Moisés que, filho de Arão e Joquebede, que durante a perseguição no Egito, aonde o faraó da época tinha sido avisado que havia uma profecia que o libertador libertaria
o povo de Israel daquele cativeiro de 400 e poucos anos. Então, diante dessa profecia, o faraó manda que todas as crianças do sexo masculino fossem assassinadas, exterminadas. E todas as crianças no Egito, no meio dos judeus, foram assassinadas conforme o decreto de Faraó. Mas Joquebede, mãe de Moisés, sendo Moisés já há pouco mais de 2 meses de idade, acreditamos que, por providência divina, de antemão, Deus colocou no seu coração que não permitisse que o seu filho fosse entregue à morte. Então diz a Escritura que Joquebede preparou uma cesta de junco e colocou Moisés nessa cesta e colocou ao mar e fez uma oração entregando a sorte daquela criança a Deus. E nós sabemos, a história diz que Moisés foi parar no lugar aonde a filha de Faraó descia todos os dias para se banhar. E ela, ouvindo o choro, viu naquele cesto que havia um menino. E por ela não ter ainda filhos, achou que aquele menino seria uma dádiva dos deuses para ela. Então, tomou aquela criança e disse: porque você foi tirado das águas, se chamará Moisés. E ali, aquela criança foi criada e educada no seio e na cultura daquele povo egípcio. Diz a Escritura que os 40 primeiros anos de Moisés foi criado, ensinado no palácio de Faraó, aos pés da filha de Faraó, para se tornar um príncipe futuramente. E ali foi educado e conheceu toda a ciência do Egito. Todo o conhecimento que o Egito tinha foi passado para Moisés. Mas por providência divina, Moisés, com seus 40 anos de idade, presenciou uma briga entre um egípcio e um judeu, e ali ele foi e tirou a vida daquele egípcio, escondendo o seu corpo. Mas mal sabia ele que, apesar de pensar que esse crime ficaria oculto, mas foi descoberto pouco tempo depois, quando ele viu 2 judeus brigando, e chegou a perguntar: por que vocês brigam sendo irmãos? E um daqueles homens respondeu: quem te colocou como juiz entre nós? Porventura, tu fará comigo aquilo que tu fizeste com o egípcio? Enterrará ele na terra, quer dizer, me enterrará na terra depois de morto, como fizeste com ele? E Moisés, sabendo que o seu crime, a sua culpa tinha sido descoberta, fugiu para o deserto com medo de morrer. Mas em todo esse contexto, naturalmente falando, em toda essa situação, no conselho de Deus, nos planos dos seus decretos, Deus já tinha preparado tudo para que Moisés assumisse o seu verdadeiro lugar. Porque naturalmente falando, Moisés seria criado, educado para se tornar um príncipe no Egito. Mas, segundo os desígnios de Deus, Moisés nasceu para guiar o povo para a terra prometida. E essa história todos nós já conhecemos bem. Sabemos que a Escritura fala de Moisés quando olha para a lei, olha para o princípio de todas as coisas, porque segundo a teologia bíblica foi Moisés que escreveu os 5 livros da lei,
que nós chamamos de Pentateuco, o Êxodo, o livro do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números e Apocalipse e Deuteronômio. E sabemos que Moisés foi o guia do povo de Israel para a terra prometida. Sabemos que Moisés foi o único homem que falou face a face com Deus, que quando falava com Deus não precisava de intérprete, não precisava de oráculo, mas Deus vinha até ele e falava com ele face a face, como a Bíblia diz. Sabemos que Moisés teve um grau de intimidade com Deus muito elevada. Em primeiro estágio, Moisés subiu ao monte, passou 40 dias na presença de Deus, recebendo instruções de como procederia a forma de culto, como era que o povo de Deus poderia cultuar a Deus da forma que agradasse ao Senhor. E ali recebeu as leis morais do decálogo para que o povo vivesse por aquelas leis. Moisés teve a sua participação significativa na história do cristianismo, na história do povo de Israel, no princípio da caminhada, da peregrinação do povo de Deus. E ele é citado na Bíblia, em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 17, a Bíblia fala de um acontecimento que Jesus pega Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos mais chegados, e leva eles para o monte. E ali diz a Escritura que o corpo de Jesus começa a resplandecer de uma forma tão grande que os discípulos não conseguem olhar para ele. E ali, por um breve momento, eles olham e veem Moisés de um lado e Elias de outro, conversando com o Senhor. E Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ouviram uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E nós sabemos ali que Moisés e Elias estavam representando a lei e os profetas, testificando que Jesus era o cumprimento da lei dos profetas. Então esse mesmo Moisés, que apesar de ter um grau de intimidade muito grande com Deus, chegou ao ponto de que, tendo a sua fé provada, pecou contra Deus, não atribuindo um milagre a Deus que era para ser atribuído quando as águas saíram da rocha de Meribá. E por Moisés não ter atribuído esse milagre a Deus, ele foi sentenciado por Deus a não entrar na terra prometida. Deus permitiu que ele contemplasse, olhasse a terra, viu o Jordão, viu a cidade de Jericó, mas não teve como entrar, porque não atribuiu a Deus a sua honra, a sua glória, diante do milagre das águas de Meribá. E esse mesmo Moisés, que no final da sua vida escreve esse salmo que é um salmo didático, assim falando, que é um salmo que nós chamamos de o salmo das realidades. E o conteúdo desse salmo, porque nós sabemos que o livro dos salmos são compêndios compostos de orações e louvores que foram destinadas a ser cantados nos átrios, nas escadas dos templos, do templo do Senhor. Mas no meio desse compêndio de louvores e orações, nós encontramos esse salmo didático, bem no meio. Esse salmo que traz realidades para nossas vidas. E é sobre o conteúdo desse salmo que nós vamos meditar nessa noite. Antes de entrar nesse contexto do salmo,
Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos, que quando Deus nos chama para a sua obra, Deus, em primeiro lugar, nos salva, nos revela o seu Filho, nos dá fé suficiente para crer no seu Filho, para recebermos a Jesus, nos dá o seu Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção. Dentro desse chamado para a salvação, Deus tem um chamado específico para cada indivíduo dentro da sua obra. Esse chamado, ele recebe, a pessoa que é chamada recebe dons, que são dádivas divinas, presentes de Deus, para que esse chamado possa ser desenvolvido na sua obra. Nós sabemos que dentre esses dons existem os dons espirituais, que estão catalogados em 1 Coríntios capítulo 9, e os dons ministeriais, que estão catalogados em Efésios no capítulo 4. Então eu quero agradecer a Deus, por Deus ter nos agraciado com esses dons, porque sem eles, nós não seríamos capazes de desenvolver a obra do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é que todos os dons de Deus, sendo eles espirituais ou ministeriais, eles são dádivas dadas para o Espírito Santo, quer dizer, dadas pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade para nossas vidas. É o Espírito que dá o dom, é o Espírito que escolhe a pessoa que vai usar o dom para desenvolver esse trabalho. Muitas das vezes nós somos ensinados na igreja a buscar os dons de Deus, claro. Mas a Bíblia nos diz que os dons que têm que ser buscados são os dons excelentes, né? O amor para ser praticado entre nós, né? A esperança, a fé, a perseverança. Já os dons do Espírito, tanto para a igreja, no geral, como ministerial, são soberania do Espírito Santo. Então é Ele que escolhe, é Ele que capacita, Ele que chama, Ele capacita, Ele supre, Ele envia e Ele respalda. E o seu chamado é soberano, não está condicionado à nossa vontade, não está condicionado a um desejo do nosso coração. A prova disso é que quando Deus chamou a Moisés ali na sarça e disse: eu te escolhi para guiar o meu povo de Israel, para tirá-lo do Egito e levá-lo até a terra prometida. Moisés disse: eu, Senhor, coloca outro no meu lugar, porque eu não sou a pessoa certa. Eu tenho uma língua pesada, eu não sei falar. Mas o Senhor disse: eu te escolhi, e eu estarei contigo. E ele disse: Senhor, e o que eu direi para aquele povo? Em nome de quem eu direi que eu estou indo àquele povo? E o Senhor disse: diga ao povo que o eu sou te enviou. E quando Moisés chegou diante do povo, dizendo que o eu sou tinha o enviado, eles sabiam que Moisés era o escolhido de Deus. Porque existe uma verdade no chamado de Deus, que quando Deus chama alguém para a sua obra, especificamente, Ele capacita a pessoa, tanto de conhecimento quanto de poder, e Ele respalda a palavra que sai da boca dessa pessoa, assim como foi com Moisés. Então eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Deus distribuiu, através do seu Espírito Santo, dons ministeriais para a igreja, para que a igreja pudesse alcançar, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, a estatura de varão perfeito, para que a igreja pudesse chegar num grau de perfeição,
e através dessa perfeição está ser aceito diante de Deus e aprovado para a boa obra. E esses ministérios, que são divididos em 5, né? Porque diz a Escritura que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e outros para mestres. Todos esses ministérios têm uma única finalidade apenas. Veja bem que a diversidade de ministérios aqui, existe uma diferença entre eles, mas a finalidade deles é a mesma. Esses ministérios, eles não foram colocados, dados pelo Espírito Santo para que a igreja viesse a ficar dividida, não, mas para que a igreja fosse formada e alcançasse a estatura perfeita diante de Deus. Apesar de funções diferentes, mas a finalidade é a mesma. Eu louvo a Deus por aqueles que são enviados, pelos apóstolos que iniciaram a obra da grande comissão, porque a igreja que nós pertencemos, a igreja que nós vivemos, é a igreja que vive sobre a doutrina dos apóstolos, lá do capítulo 2 de Atos. Eu dou graças a Deus pelos evangelistas, que são aqueles que têm o seu coração incendiado por Deus para a busca dos perdidos, que não medem distância, que não procuram tempo, ou seja, tempo e afora de tempo, vão resgatar os perdidos. Eu louvo a Deus pelos pastores, que são aqueles que apacentam as ovelhas, que curam as feridas, que passam o bálsamo, que estão ali como sacerdotes para ministrar sobre as ovelhas a bênção de Deus. Eu louvo a Deus pelos mestres, que são aqueles que ensinam ao povo de Deus a palavra de Deus. Aqueles que são colocados ali para tirar toda dúvida acerca da Escritura, para que o povo de Deus ele não venha incorrer, ser enganado por nenhuma heresia, por nenhuma falsa doutrina, por nenhuma manifestação espiritual que não seja proveniente de Deus. Porque está escrito na primeira carta de João. João fala: filhinhos, não deem crédito a qualquer espírito, mas primeiro provai-os se verdadeiramente eles vêm de Deus. E é claro que João não estava falando de uma manifestação sobrenatural. Não, João estava falando de pessoas que vinham ali dizendo que estavam amando e a nome do Senhor. E essas pessoas precisavam ser provadas se realmente elas pertenciam a Deus ou não. E essa carta de 1 João, ela nos ensina a identificar os falsos cristos, aqueles que carregam o espírito do anticristo, que vem para tentar desviar o povo de Deus da verdade. Uma das coisas que eu acho interessante é que João diz acerca deles que eles não eram de nós, porque se eles fossem de nós, eles não teriam saído do nosso meio. Mas isso aconteceu para provar que neles está o espírito do anticristo. Nós sabemos, queridos irmãos, que a verdade de Deus ela é absoluta. A verdade de Deus ela não pode jamais ser contrariada. A verdade de Deus ela não pode jamais ser deturpada. Porque quando isso acontece, certamente quem o fez sofrerá juízo de Deus. Então eu louvo a Deus por esses 5 ministérios aqui citados, que são os ministérios que foram doados pelo Espírito Santo, para que a igreja crescesse em unidade, em um só corpo, cuja cabeça, que é Cristo, ficasse bem ajustada e estivesse
chegasse ao estado de aprovação total diante de Deus. Quando isso não está acontecendo na igreja, é porque esses ministérios não estão sendo bem distribuídos. Porque na verdade, quando Paulo diz acerca desses dons, ele diz que nem todos podem ser pastores, nem todos podem ser profetas, nem todos podem ser evangelistas, nem todos podem ser mestres. Cada um é chamado segundo a vontade de Deus para fazer o serviço de Deus. E quando nós somos chamados, Deus imputa no nosso coração o ministério que nós vamos desenvolver. Por que eu preciso falar isso aqui nessa noite? Por quê? Porque todos nós trabalhamos em conjunto com um bem maior, para um bem maior. E o bem maior é esse. Trabalhamos junto com o Espírito Santo de Deus para preparar a noiva do Cordeiro para se encontrar com o Senhor naquele grande dia. Quando nós chegamos a uma idade, 4, 5, 6 anos de idade, automaticamente somos inseridos na escola para obtermos conhecimento sobre o sistema, sobre a vida. Aprendemos escrita, aprendemos história. Então esse conhecimento vai nos preparar para o futuro. E ele vai nos dar direção para que nós possamos escolher uma carreira a qual nós vamos trabalhar futuramente. Semelhantemente, o conhecimento bíblico, ele tem essa função também. Conhecimento bíblico, no começo, a Bíblia diz que Pedro, na sua carta, fala que aqueles que são crianças na fé têm que ser tratados com leite materno, tem que estar sendo alimentado ali constantemente, para crescer, para que os seus ossos, para que o seu organismo, porque no leite materno é onde estão os anticorpos que vão servir para imunizar o corpo da criança. Então a palavra de Deus, ela imuniza o crente, o novo convertido, ela já tem o trabalho de imunizar essa pessoa contra o pecado, contra as heresias que ele possa se deparar futuramente. E mais na frente, o apóstolo Paulo diz que quando nós chegamos a uma estatura de adulto, nós não podemos mais ser tratados com leite, porque o leite não vai sustentar o nosso corpo. Nós temos que ser alimentados com um alimento sólido, com uma palavra mais rígida, com uma palavra firme, com uma palavra que venha causar não somente alegria no nosso coração, mas também que venha acender o temor e o tremor a Deus. Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, está dizendo que ao Senhor Jeová, que é o nosso único Deus, somente a Ele você deve prestar adoração, e para Ele seja o seu temor e o seu tremor. Então essa alimentação mais consistente, ela vai nos fortalecer para que nós possamos não só suportar as adversidades, os reveses, as provações, mas também para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Quando Deus chamou Elias e disse para ele: esconde-te ali no arroio de Zerete, e ali dei ordem aos corvos para te alimentarem, e tu beberás da água que está passando pelo ribeiro. E segundo a Escritura, aquele período foi um período de 40 dias, porque a caminhada de Elias seria longa e ele precisava de alimentação suficiente para suportar a sua caminhada. A Escritura nos ensina que nós temos que crescer no conhecimento e na graça de Deus. Nós temos que crescer na intimidade com Deus e crescer no conhecimento da sua palavra. Nós não podemos crescer somente no conhecimento da palavra de Deus,
sem ter intimidade com Deus, através da oração, através do arrependimento, através do jejum, através de uma vida piedosa. Nós temos que balancear essas duas coisas para que nós possamos gradativamente alcançar o nosso objetivo. E também, de outro lado, nós não podemos ficar somente com um conhecimento sobrenatural, deixando a Escritura de lado. Porque está escrito no livro de Osés que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Porque não há conhecimento no meio do seu povo. Então, quando não há o ensinamento da palavra de Deus, o povo de Deus é corrompido. As heresias entram. As falsas visões e revelações entram e confundem a mente dos cristãos. E muitos chegam até a naufragar na fé. É por isso que eu glorifico a Deus, eu exalto a majestade do Senhor nessa noite, pela sua bondade e misericórdia. Porque a obra da salvação, ela é completa na nossa vida. A obra da salvação é completa. Ninguém vai chegar diante de Deus. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Ninguém vai chegar diante de Deus se desculpando, dizendo que não teve oportunidade, dizendo que não foi ensinado, porque Deus enviou pessoas capacitadas para ensinar a verdade. Então não há desculpa. E a Escritura diz que todo castigo, ele tem a sua justa retribuição. Se nós agravamos o nosso ouvido da lei, se nós deixamos de orar, nós vamos alimentar a nossa carne e vamos dar vazão às obras da carne. E logo diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:13, que se nós vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito de Deus mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Aleluia. E a mortificação está na leitura, meditação e aplicação da palavra de Deus, no jejum, na oração e na prática da piedade. Essas são as nossas armas, essas são as armas da nossa milícia. Como Paulo diz em 2 Coríntios, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de toda e qualquer fortaleza. Existe um texto bíblico que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, a parte B do versículo 8, dizendo que para essa finalidade foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. E eu agradeço a Deus, porque Deus enviou o seu Filho para destruir as obras do diabo e para nos dar a vida eterna. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, este salmo que nós meditamos nessa noite, nós lemos nessa noite, que é o salmo da nossa meditação. Como eu disse aqui, ele é o salmo das realidades, né? Ele não é um cântico de romagem, ele não é uma oração, ele é um salmo que traz no seu conteúdo realidades sobre não só a pessoa de Deus, mas sobre toda a criação de Deus, incluídos céus e terra e o homem. Porque Moisés abre o salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Veja bem que Moisés está dizendo que antes que Deus criasse qualquer coisa, Ele já reinava absoluto. Ele já era Deus. Isso nos leva a crer, nos leva a entender, a compreender que o nosso Deus, Ele é autossuficiente, que o nosso Deus, Ele não carece de nada, que nada serve para Ele de complemento, porque é Ele que complementa todas as coisas, porque tudo provém dEle, porque está escrito que por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas, portanto a glória seja dada a Ele, amém.
Então a primeira realidade que Moisés traz através desse salmo para nossas vidas é que Deus é eterno. Deus não está sujeito a tempo e a espaço. Ele não é limitado, Ele é eterno. Antes que houvesse terra, mar, céu, anjos, homem, Deus existia, já existia. Na verdade, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele é o Deus do futuro. Isso falando num contexto humano, mas para Deus essa linha é uma só, Deus é eterno. Em segundo lugar, no versículo 3, Moisés diz: tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filho dos homens, retornai ao pó. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como a vigília como o dia de ontem que passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota como a alvorada, que germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Deus está dando uma prova para nós da brevidade, da falibilidade humana, da transitoriedade humana, da limitação, que o homem foi limitado ali no Éden, por causa da sua desobediência. Deus chamou Adão e disse para ele que ele podia desfrutar de todos os frutos do jardim, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se ele tocasse e comesse aquele fruto, certamente ele iria morrer. E nós sabemos que ali, a partir daquele momento da desobediência do homem, a morte entrou no cenário, entrou na vida dos seres humanos. E o que é a morte? A morte é o estado intermediário, é onde se limita, é onde se dá um basta, né, em todas as coisas. E a partir daquele momento, nós vemos ali na história da humanidade que a cada dia homens nascem, crescem e morrem. Por quê? Porque esse decreto já foi instituído por Deus. Ninguém pode mudar essa realidade. Ninguém pode mudar a realidade de que o homem nasce, vive e morre. Um dia o fôlego de vida vai desaparecer, como Salomão diz no livro do Eclesiastes, ali no capítulo de número 12, que o espírito volta a Deus para que o deu, que foi o que o deu, e o corpo para o pó retorna, porque foi da onde foi tirado. Então esse versículo aqui, irmãos, esse texto, essa porção da Escritura, ela nos traz essa verdade, ela nos torna limitados diante da grandeza de um Deus todo-poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que é não só onipresente, mas onipotente e onisciente. A Escritura diz que todos os tesouros do conhecimento estão no Senhor. Então, se eu quero conhecer alguma coisa, se eu quero ter conhecimento de algo, qual será o lugar aonde eu vou recorrer? Esse lugar é a pessoa de Deus, é no refúgio do Altíssimo, é lá onde Deus revela os tesouros da escuridade para as nossas vidas. O apóstolo disse que se nós precisamos de sabedoria, peçamos a Deus, porque Ele dá sem parcialidade, Ele dá a todos de bom grado. Ele quer que os seus filhos sejam conhecedores, não só da sua palavra, mas a vontade de Deus revelada na Escritura é que Deus deseja se revelar para os seus. Essa é a realidade.
Se nós vivemos hoje é porque Deus vive. Se nós estamos na terra hoje permeando ainda, é porque Deus vive, aleluia. Porque nós vivemos por Ele, por intermédio dEle e por meio dEle. Está escrito em Atos do capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está pregando aquele sermão aos atenienses, ele fala que Deus não só demarcou o lugar da habitação do homem, mas os dias da sua peregrinação na terra. E também ele fala que é através de Deus que nós nos movemos e vivemos. Ou seja, sem Deus nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não chegamos a lugar nenhum, porque Ele é que nos sustenta. Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é a nossa provisão. Moisés disse que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar de abrigo, é onde nós encontramos socorro, é onde nós encontramos, onde nós somos guardados do mal e livrados de qualquer praga. Ele não manda o socorro, Ele é o socorro para nossas vidas. Porquanto somos consumidos por tua ira, e perante a tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem as nossas iniquidades, os nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento. Porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Eis a pergunta. Queridos irmãos, eu preciso tirar alguns minutos desse tempo para lhes apresentar uma realidade que estamos vivendo nos dias de hoje. O tema, a passagem é propícia para o que nós estamos vivendo hoje. O mundo, a terra em que nós vivemos está voltada para um propósito só: sobreviver a uma pandemia, sobreviver a essa catástrofe de que muitas pessoas tiveram a sua vida ceifadas, perderam a sua vida por conta desse vírus, por conta desse patógeno, né, de certa forma invisível aos olhos humanos, aos olhos nus, mas que tem um poder letal de ceifar a vida de um homem. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito na carta aos Romanos, no capítulo 1, que Deus, segundo a sua graça, se fez revelar a todos os homens na terra, através da criação. Pela criação, nós vemos que a existência de Deus. Nós sabemos que Deus existe pelas coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 28. Só que a intenção do apóstolo é discorrer sobre a depravação do homem. A depravação total era o estágio em que o homem vira completamente as suas costas para Deus, ignora completamente a Deus, a pessoa de Deus, tenta até de certa forma fazer com que a verdade de Deus se torne uma mentira, para que seja vivida não a verdade, mas uma mentira. E Paulo diz que quando os homens agem dessa forma, visto que Deus se dá a conhecer pelas coisas criadas, mas os homens não querem se voltar para conhecer a Deus como pessoa, ter íntima comunhão com Ele, diz a Escritura que Deus abandona esses homens a uma disposição mental reprovável e deixa com que esses homens
vivam segundo o próprio desejo do seu coração. Eu quero dizer nessa noite que, por consequência disso, Deus entra em juízo, porque Ele não deixa que o homem viva sem conhecer a sua vontade, independente de aceitar ou não. Então nós sabemos que o juízo de Deus está sobre a terra. A terra está sendo julgada de uma certa forma através dessa pandemia que está sendo vista aí. Há rumores de que a praga está se cessando, amém, que está se cessando, amém, mas sabemos que vamos levar aos que ficarem, aos que permanecerem, aos que escaparam, aos que provaram, mas escaparam com vida, levaremos uma experiência que vai marcar as nossas vidas, que vai fazer com que nós reconheçamos quem somos diante de um Deus tão poderoso. E para encerrar, eu quero aqui fazer uma doxologia com os últimos versículos, dizendo assim: sendo assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos desde o romper da aurora com o teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos, a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, para encerrar a minha palavra aqui. Nós temos certeza de tudo quanto a Bíblia afirma de quem Deus é, do que Deus possa fazer, do que Deus está fazendo. E também é importante sabermos que esse mesmo Deus, que julga a terra com juízo justo, que retribui a desobediência dos que são desobedientes, que abandona aqueles que o abandonam, Ele cuida daqueles que são seus, Ele cuida dos seus filhos. Diz a Escritura que Ele é comparado como a galinha que abriga os seus pintos debaixo das suas asas e não permita que o predador venha e saqueie os seus filhos. Deus, Ele cuida dos seus filhos. Cada um de vocês que está me ouvindo agora, eu aqui posso ser uma prova viva do cuidado de Deus, porque Deus cuida da minha vida, cuida da minha família. Eu sei que a minha vida está entregue na mão do Senhor, eu sei que a minha sorte está na mão de Deus, e eu estou descansado, porque o meu futuro Deus já tem preparado, louvado seja o seu nome. Eu sei para onde eu vou, eu sei que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos os olhos e estaremos diante dEle, e veremos Ele como Ele é, e seremos como Ele é, para a glória do seu nome. Por isso, nessa noite, eu convido você a bendizer ao Senhor, a adorar a Deus, na beleza da sua santidade, pelo que Deus é, pela sua majestade, pela sua glória, pelo seu poder, porque acima dele não há outro, como diz na sua palavra: eu sou Deus e não há outro comigo. Pois louve a Ele nessa noite, porque só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada. Espero que possamos, quando terminar toda essa correria, possamos novamente nos encontrar juntos ali para prestarmos um culto de louvor a Deus, em agradecimento pela experiência que nós tivemos e para agradecer a Deus pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus e que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Glória a Deus, né? Queridos,
Nesse momento é muito valoroso uma mensagem como essa. Sabe, você tem razões, tem certeza daquilo que você acredita. A partir do momento que você ouve um ensinamento desse, a sua vida, ela precisa ser mudada. Mas para isso você também precisa estar acompanhando os acontecimentos daquilo que Deus tem anunciado através de seus servos. Sabe, o diácono Rafael, de uma maneira poderosa, tem nos instruído, tem nos levado a entender uma palavra viva, uma palavra eficaz. Meu irmão, seja sábio, entenda os propósitos de Deus. Deus tem algo tremendo com você. Só basta você entender que os propósitos do Senhor são para a tua vida de uma maneira para te edificar, você e sua casa. E nesse momento eu peço, compartilhe essa palavra, compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, leve adiante, não deixe ela somente para você, compartilhe, seja um missionário virtual. Nesse momento eu só tenho que agradecer a vida do diácono Rafael, homem de Deus que tem se empenhado arduamente em levar uma palavra eficaz e verdadeira para você, meu querido. Até para nós que estamos aqui nos bastidores, nós estamos assim admirados com a sabedoria de Deus na vida do homem. Nesse momento eu quero orar encerrando e dizer para você, meu querido, fique na expectativa. Deus tem algo melhor para você, mas creia em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Santo Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quero te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor Deus, que não foi, Senhor Deus, revelada, Senhor Deus, de uma fonte comum, mas sim, Deus, foi revelada através das tuas fontes, através das tuas águas, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse irmão, por essa irmã que está aí, Senhor Deus, assistindo, acompanhando, compartilhando, dando o seu glória a Deus e aleluia, dando o seu like, o seu coraçãozinho, fazendo sala de vídeo, levando essa palavra adiante, Senhor. Pai, eu só tenho que agradecer, Pai, a vida dos meus irmãos, a vida, Senhor Deus, pastor Jefferson e sua esposa, Senhor Deus, que estão aí, Senhor Deus, orando, se empenhando, crendo, Senhor Deus, neste compromisso, crendo e honrando, Senhor Deus, a cada irmão, Senhor Deus, com as suas orações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Pai, que essa live venha chegar a muitos lugares, Senhor Deus, longínquos e distantes, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor Deus, eu te louvo, Senhor Deus. Dá uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.